Hoje o André Mendonça tomou uma decisão que pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira seria uma retaliação do STF ao diretor-geral da PF, e a segunda seria o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, tentando blindar os bolsonaristas envolvidos no escândalo do Master e querendo colocar esse escândalo no colo do governo. A decisão é que o André Mendonça determinou uma ordem de que somente os policiais federais envolvidos diretamente nas investigações do caso Master é que podem ter acesso a todos os materiais apreendidos e a todo o curso do processo. Não podem compartilhar nem dar acesso nem aos seus superiores que não estão envolvidos nessa investigação. A primeira interpretação desse ato dele seria uma retaliação do STF pelo fato do diretor-geral da PF, o André Rodrigues, ter entregue diretamente ao Fachin o relatório onde havia sido citado o nome do Dias Toffoli nessas investigações, porque segundo alguns ministros o correto seria ele ter entregue esse relatório ao PGR. E ministros também alegam que a PF do André Rodrigues investigou o Dias Toffoli sem autorização do STF. Já a segunda interpretação seria uma forma de impedir que o governo Lula, através do diretor-geral da PF nomeado pelo Lula, tivesse acesso ao andamento dessa investigação, numa possível tentativa do André Mendonça para blindar os seus aliados bolsonaristas, envolvidos até o pescoço, e tentar, através de uma parceria com a mídia e com os setores da Polícia Federal, vazar informações que pudessem gerar margem de interpretação na sociedade do envolvimento do governo Lula nesse escândalo do Master. O fato é que gente para o André Mendonça blindar alinhado ao bolsonarismo não falta, a começar pela Igreja Batista da Lagoinha, governador do Distrito Federal, governador do Rio de Janeiro, Ciro Nogueira, senador que já foi ministro do Bolsonaro, e mais algumas pessoas. O fato é que este senhor que se diz pastor evangélico e que já chamou o Bolsonaro de profeta, a gente não tem como confiar muito nele. Motivos para não confiar nele a gente tem de sobra. E como ele também é o relator das investigações das fraudes do INSS, e a CPI do INSS é toda comandada por bolsonaristas, a gente também não pode descartar a possibilidade da informação mentirosa do suposto envolvimento do filho do Lula com o careca do INSS não possa ter partido dessa turma que está comandando essas investigações. E o mesmo eles poderiam fazer em relação ao Banco Master, mesmo o governo Lula não estando envolvido em nada disso. Mas para eles fazerem isso com o apoio da imprensa é facinho, né? Veja o exemplo que eu acabei de citar do filho do Lula, que não é investigado pela Polícia Federal, mas é tratado por setores da imprensa e pela ala bolsonarista como se fosse investigado, como se fosse um condenado, um julgado e condenado. Mas e você, me conta, qual a sua opinião sobre isso? Hoje o André Mendonça determinou também que o presidente do Congresso Nacional, do Senado, Davi Alcolumbre, envie para a PF e para a CPI do INSS todo o material que estava retido com ele por determinação do Dias Toffoli. O presidente da Associação dos Auditores da Receita Federal, que tem saído em defesa dos auditores e tem tentado colocar o STF como inimigo, que é vítima como culpado, depois que ele declarou para a imprensa que é mais fácil conseguir investigar na Receita membros de facção do que ministros do STF, ele foi convocado a depor e já depois, hoje, na tarde desta sexta-feira, como investigado. E a gente descobriu que ele é um bolsonarista aliado do Deltan Dallagnol. Inclusive já participou de lives com Deltan Dallagnol e ajudou a colocar um outdoor em Curitiba desejando boas-vindas ao Bolsonaro. Qual a moral que um homem desse tem para falar do STF? E tem mais, o auditor da Receita Federal que pesquisou, que acessou dados fiscais financeiros da enteada do Gilmar Mendes, disse para a Polícia Federal que ele estava pesquisando os dados dela para saber se ela era parente do Ricardo Pereira Feitosa. Ricardo Pereira Feitosa chefiou a área de pesquisas e investigação da Receita Federal e participou da ABIN paralela do Bolsonaro. Era o Ricardo Pereira Feitosa que dentro da Receita Federal investigava os inimigos do Bolsonaro dentro do esquema da ABIN paralela. E aí, como a enteada do Gilmar Mendes tem o mesmo sobrenome de Feitosa, ele alega que estava pesquisando por achar que ela fosse parente dele, porque ele queria localizar o Ricardo Feitosa. O golpe tá aí, cai quem quer. Para concluir, o dono da CNN Brasil, o Rubens Meni, é sócio de ninguém mais, nada menos que o Daniel Vorcaro. Ele é sócio do Daniel Vorcaro desde 2023 na Sociedade Anônima de Futebol do Atlético Mineiro. Foi exatamente o Rubens Meni que conseguiu convencer o Daniel Vorcaro a se tornar sócio dessa SAF. E aqui é o Daniel Vorcaro participando de um jantar de 4 anos da CNN Brasil. Por isso que a CNN bateu tanto do Dias Toffoli, porque ela queria que o Dias Toffoli contaminasse o processo para depois o Daniel Vorcaro ficasse ileso.